dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Funcionando aqui. Alô, agora sim. Tudo bem? Eu sou Luísa Martini. Eu sou uma das sócias da Flag, que é uma empresa que fica dentro da indústria da comunicação e indústria criativa. Tem como aumentar um pouco o volume? Se eu chegar muito assim, melhor? Então, o que me perguntaram, né, me convidaram para vir aqui, me perguntaram se social media é o novo CV. E aí eu queria saber mais ou menos quem é que está procurando emprego, quem é que está feliz no emprego, quem está procurando emprego, quem está super feliz no emprego e quem não está feliz. Não, brincadeira, vamos lá. E aí eu vou contar um pouco para vocês também por que me chamaram para vir falar sobre isso. Então, a Flag, ela é uma rede de empresas de disrupção criativa e ela foi criada para ajudar pessoas e marcas a descobrirem, transformarem e melhorarem as suas realidades. E a gente tem um background muito forte de tecnologia, então a gente acredita que a tecnologia é uma ferramenta de solução e de criação para muita coisa. E a forma que a gente entrega essa disrupção é por ideias de empreendedorismo agressivas, uma comunicação outstanding e sempre esticando os limites da tecnologia. A Flag tem mais ou menos hoje umas 15 empresas e ela fica dentro desses 4 pilares, que não dá muito para ver, mas eu vou falar aqui. O primeiro é consultoria e inovação, onde tem 2 empresas, que uma se chama Mandala, que é uma empresa de inovação consciente. A outra é a Mesa e Cadeira, que é uma empresa de prototipagem rápida, onde se resolvem problemas bem complexos de marcas em até 6 dias e se produz muita coisa durante esses 6 dias. No final tem um protótipo. Esse segundo pilar aqui é marketing, serviços criativos e de mídia, onde tem uma das principais agências do grupo, que é a Cubo CC. Esse terceiro pilar é produção, então aqui a gente tem produtoras de vídeo, produtoras de tecnologia, produtoras integradas, faz um monte de coisa diferente, divertida aqui. E depois a gente tem um 4º pilar, que é a propriedade intelectual. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem um pouco do desenho da Flag e o que a gente faz lá, porque a gente está tentando construir na Flag um formato de trabalho novo. Um formato de trabalho que seja mais, que faça mais sentido para as pessoas, que a gente possa aprender o tempo inteiro. Então, aqui são vários das dinâmicas e das ações que a gente faz para juntar todo mundo. A gente acredita muito na integração das pessoas, na troca entre elas, num trabalho mais colaborativo e mais horizontal. E quando muitas pessoas talentosas se juntam, coisas bem importantes acontecem. Então, esse é um pouquinho da Flag. A gente fica aqui, tem um escritório aqui em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e a gente está começando agora, ano passado, um escritório em Nova York. E a gente é obcecado por matrizes, frameworks. Tudo que a gente faz, a gente tenta extrair nesses frameworks, porque isso facilita muito a vida no dia a dia de trabalho. Então, as pessoas, elas partem, as tasks que elas têm que fazerem, elas já partem de um princípio que são essas matrizes. E eu trouxe para vocês aqui uma matriz nova que a gente fez para responder essa pergunta do novo CV, das redes sociais, né? Essa é uma matriz para responder briefings criativos, por exemplo, onde a gente coloca o contexto,
qual que é a ideia, como ela funciona e como que a gente ativa ela. E é assim que a gente responde todos os briefings da Flag. A gente atende clientes globais, então são marcas grandes como Google, Samsung, Unilever, Coca-Cola, e a gente usa essas matrizes no nosso dia a dia e a gente ensina todo mundo que está lá. Hoje a gente tem mais ou menos umas 350 pessoas como usar essas matrizes. E aí, voltando um pouco aqui para o nosso assunto de como a tecnologia ela transformou tudo isso, né? Então, a gente sabe que o mundo está passando por uma transformação radical, trazida pela evolução exponencial da tecnologia, e as pessoas estão criando soluções inimagináveis para vários campos, como energia, como formato de trabalho, como meio ambiente, educação, transporte, enfim. A gente vê exoesqueletos, a gente vê leitura de DNA. Esse site é um site onde tu manda a tua saliva e ele te responde toda a tua leitura de DNA com as doenças que tu pode ter, com quais são os teus ancestrais. Aqui. Remédios que podem ser feitos personalizados, a gente vai falar bastante de personalização. Novos tipos de moeda, construções ultra rápidas. Esse prédio foi feito em 15 dias na China. Estados elevados de consciência, realidade virtual, ferramentas de brain hacking. E todos esses caras, eles têm um papel muito importante em como o mundo está sendo construído. Essa transição, ela nos coloca em um momento onde a gente consegue mudar muita coisa, a gente consegue interferir, influenciar como as coisas vão acontecer em um futuro próximo. Só que no final, a gente está todo mundo junto no agora, isso não é um futuro tão longe. E aí o que a gente trabalha muito lá na Flag é como a gente desiste das certezas que a gente tem, para a gente estar adaptado a essas coisas e a gente conseguir criar em cima disso também e fazer coisas para que a gente melhore a nossa vida, o nosso trabalho e tudo mais. E uma dessas coisas que a tecnologia traz é a transparência radical. Então a gente tem essa ideia de que existe uma datasfera como se ela fosse um layer ao redor da Terra, onde ficam todas as informações de todas as coisas. E a gente fica acessando esse layer o tempo inteiro. Quando a gente fica pensando, a gente está fazendo download dessas coisas. Então, todas as informações de natureza, de ciência, de energia, todas as ideias que todo mundo tem, ficam nesse lugar. E aí, quando eu estou pensando, eu estou fazendo download disso. E, ao mesmo tempo, quando eu estou tendo ideias, eu estou fazendo o upload e jogando lá para outras pessoas pegarem também e criarem outras coisas. E aí, com esse tanto de informação misturado e que a gente não tinha percepção antes da conexão e que agora a gente tem, a gente começa a ser muito traqueado também. Então, a gente tem esses relógios ou mesmo aplicativos de celular, onde eles traqueiam o teu corpo, como tu dorme, os passos que tu dá num dia. Tu tem leituras de DNA, que elas são muito mais simples e baratas. Todo o teu comportamento de navegação, que todo mundo sabe que que fica lá um histórico que tu pode até acessar agora, se tu quiser. Me falaram que é um pouco assustador quando tu vê as tuas próprias coisas. GPS, que também vai marcando tudo que tu faz. Facebook and Friends, aqui, que esses relógios, esses apps, eles são conectados. Tu fez o login no teu Gmail, no teu Google, então ele consegue pegar todas essas coisas. Então, num futuro bem próximo, a gente tem essa data toda misturada. E aí vai ser muito difícil de tu não ser muito transparente, de tu não falar a verdade ou de tu, enfim, conseguir fazer coisas para burlar esse sistema. E aí, voltando um pouco aqui para o nosso assunto, de uma perspectiva de fora para dentro, se tu pensar pela tecnologia, essa data, ela é de uma pessoa só, né? Ela não tem uma separação. E quando a gente fala aqui de trabalho e da nossa relação com o trabalho, a gente não separa mais tanto a vida pessoal e a vida profissional.
E a tecnologia, ela também não separa. Para a tecnologia, nós somos os mesmos. Então, a data é de uma pessoa só. Da mesma forma que todas as pessoas com quem tu te relaciona, tanto no trabalho como na tua família ou os teus amigos, eles conhecem uma pessoa só. Então, a certeza que a gente trabalha aqui, que a gente desiste, né, é que a vida pessoal e a vida profissional, elas não são coisas diferentes. Elas são a mesma coisa, nós somos a mesma pessoa. E quando a gente vai para social media, as nossas redes, elas são a nossa interface. E elas são a nossa construção de identidade ao mesmo tempo. E tem uma coisa interessante de novas gerações, que é a minha geração, né, ela foi a primeira a ter internet na adolescência. Então, quando eu nasci, não tinha internet, né? Eu fui conhecer ela muito depois. Então, eu já nasci offline. E o que acontece é que depois eu me conectei, e aí essa geração, ela se abre, e ela não sabe também como lidar com essa abertura toda das redes sociais, né? Então, a gente vê muito oversharing o tempo inteiro, né? Porque as pessoas colocam ali e elas começaram a aprender como isso funciona, mas a gente não sabe direito ainda como funciona, está todo mundo descobrindo. Por outro lado, as gerações mais novas, que já nasceram com a internet, elas já vêm com essa abertura. E aí o que elas fazem é tirar da rede delas quem faz alguma coisa. Isso é interessante de como a gente tem que aprender o que fazer com isso. E aí, contando um pouco uma das coisas que eu faço lá na Flag, que é cuidar dessa unidade que se chama clã. O clã é uma unidade que existe, a gente fala que ela existe para inspirar, alimentar e educar as pessoas a serem agentes de transformação. A gente criou ela para desenvolver a cultura da empresa, e uma das coisas que ela faz é recrutamento. Então, ela cuida para que todas as pessoas que a gente contrate, elas sejam as melhores pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, o que o clã faz através de eventos de educação, eventos de cultura, integração de pessoas, é desenvolver a nossa cultura para que as nossas pessoas se desenvolvam e a gente consiga criar uma experiência de vida incrível no trabalho. E aí, para fazer isso, a gente adotou uma premissa, que é a gente trazer o pensamento empreendedor para todo mundo que trabalha com a gente. Então, a gente quer que todas essas mais de 300 pessoas, elas pensem como um empreendedor, como se elas fossem uma empresa. E isso a gente pode levar muito para o nosso comportamento nas redes sociais, quando a gente pensa que ela é uma grande interface com as empresas que a gente quer trabalhar ou com as empresas que a gente trabalha. E nesse mindset empreendedor, são essas 3 coisas que elas são bem importantes quando tu leva para a vida. Que é ser um líder da tua vida, então tu criar os teus objetivos e os teus caminhos, tu gerenciar bem, gerenciar o teu tempo, gerenciar as tuas ações para tu chegar nesses objetivos, e construção de time. Então, da mesma forma que no trabalho tu tem um time, na vida tu tem que construir o teu time também. Os teus amigos e a tua família, eles são um time. E às vezes tu vai ter que demitir um amigo se ele não te faz bem. E às vezes tu vai ter que chamar pessoas para perto e te envolver com outras pessoas se tu percebe que elas fazem tu desenvolver. E isso é muito importante para o teu crescimento pessoal e teu crescimento profissional. E as 3 coisas base do clã, esse núcleo dentro da Flag, é aprender o tempo inteiro. E isso foi de muitas conversas e pesquisas que a gente fez, perguntando para as pessoas o que é a coisa mais importante no trabalho. E elas falaram, a grande maioria falou, eu quero aprender, eu preciso estar aprendendo, é isso que faz o meu trabalho ser interessante. Se divertir, porque no final tem que ser divertido, e produzir, e fazer acontecer. Então, essa área, ela fica procurando pelos melhores talentos o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente não tenha uma vaga, a gente está procurando por essas pessoas, com esse objetivo de ter só as melhores pessoas lá dentro. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente conhece alguém, ou quando a gente recebe uma indicação, ou algo do tipo, o que vocês acham que é?
check your Facebook profile. É a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz é olhar o Facebook, olhar o LinkedIn dessa pessoa, para conhecer ela, para ver o que ela gosta, para ver pelo que ela se interessa e como que ela se expressa nessa interface, que é uma interface pública para todo mundo. Então, o social media, né, ele é esse espaço de tu criar a tua identidade cultural. E é uma oportunidade enorme de tu fazer isso e conseguir potencializar a tua vida profissional. Então, tu tem a tua área de interesse e tu pode trabalhar as tuas redes, e claro que cada rede tem uma particularidade, mas tu pode trabalhar isso para tu conseguir ir atrás das coisas que tu quer e trabalhar numa empresa mais legal, ou ter a tua própria empresa, mas o ponto interessante aqui é tu pensar como se tu fosse uma empresa. E esse Facebook é o Facebook da tua empresa, ou o Twitter, ou seja, o que for. E aí, como se faz isso? E aí a gente construiu essa matriz de como que a gente pode fazer o nosso personal branding. E aí a gente tem duas matrizes, na verdade. Essa primeira matriz, que a gente chama de Self-Curatorship Matrix, é uma matriz de autocuradoria. Esse desenho é um pouco complexo, mas eu dei uma simplificada. E a gente usa essa matriz para a gente se conhecer e saber quais são os nossos interesses, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe. Tem um monte de coisa que eu gosto, mas quando eu vou parar para pensar nisso, aparecem várias outras coisas. Então, o lance dessa matriz é o seguinte, é a gente achar quais são os assuntos pessoais que a gente gosta, quais são os assuntos profissionais que têm a ver com o nosso trabalho ou com o trabalho que a gente quer conquistar. Depois a gente classifica esses interesses em interesses wide, que eles são interesses mais abrangentes, ou interesses que são profundos. Por exemplo, para mim, um subject pessoal, um assunto pessoal, é arte. Eu gosto de arte. A arte tem um pouco a ver com o meu trabalho, mas ele não necessariamente é o tipo de arte que eu gosto. Assuntos profissionais é tecnologia, que também é uma coisa bem abrangente. Quando eu vou para o wide e para o deep, por exemplo, conhecimentos profundos de tecnologia, como eu trabalho muito fazendo sites, fazendo games, eu deveria ou poderia conhecer mais de programação, que é um conhecimento mais profundo que eu vou ter que estudar mesmo para eu adquirir. Quando eu estou nesse conhecimento mais wide, por exemplo, a arte ela pode me ajudar de algum jeito, que eu trabalho muito com diretores de arte. Então, se eu levar esse meu gosto por arte mais para o design, ele vai me ajudar também no meu dia a dia e, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu gosto de fazer. Do outro lado, a gente tem interesses. Então, interesses naturais, que são coisas que eu gosto desde que eu nasci, ou desde criança, enfim, e interesses específicos que eu preciso aprender para um determinado task no meu trabalho. Eu trabalho com publicidade, mas eu estou fazendo um projeto sobre neurociência. É uma coisa que eu vou estudar talvez por 2 semanas ou 3 semanas para resolver esse projeto, e depois eu não vou continuar estudando porque ele é um conhecimento específico para esse projeto. Os conhecimentos naturais, eles são coisas que eu gosto de fazer, que eu me interesso. E aqui poderia ser, por exemplo, eu gosto de moda. Ele não tem nada especificamente a ver com o meu trabalho, mas ele tem muito a ver com inspiração, com arte, que acaba no design também, no final. E aí eu tenho esses outros 2 interesses, que é o punch e o ongoing. E o punch é quando eu preciso, de novo, ter um tempo muito curto para aprender alguma coisa, porque eu tenho um projeto relacionado a isso. Então, eu vou estudar por um tempo muito pequeno. Eu vou procurar um curso na internet, por exemplo, que é um curso de 8 horas, eu vou fazer, e é um conhecimento muito rápido. O ongoing pode ser
estudar línguas, que é uma coisa que eu tenho que fazer por muito tempo, talvez por 5, 6 anos, ou se é uma coisa que eu gosto, eu nunca vou parar de fazer. Então essa é a matriz para a gente fazer uma autocuradoria dos nossos interesses. E aí, para tu começar a pesquisar, quando tu for buscar inspiração, tu fazer isso de uma forma mais organizada e não ficar com um monte de aba lá no teu browser, que depois tu acaba te perdendo e não vendo muita coisa. E aí a gente fez essa matriz que a gente chamou de personal branding em redes sociais, que é como eu construo a minha marca pessoal. Então, como eu aproveito essa oportunidade que as redes sociais me dão para eu construir a minha marca pessoal, para isso potencializar na minha vida profissional também. Então, voltando àquilo que a gente falou, né, de a vida pessoal e a profissional nas redes sociais e na internet, elas são a mesma coisa, tem que, de verdade, pensar 2 vezes antes de colocar as fotos do churrasco, de biquíni, de sunga e coisas desse tipo. Porque o teu chefe, ele vai ver. E tudo bem, mas amanhã tu vai querer trabalhar em outro lugar e as pessoas vão olhar. E aquilo tudo misturado com outras coisas, no final é uma grande bagunça. Se tu tem a tua rede construída, de certa forma, onde tu desenvolve essa marca, tu consegue desenvolver essa marca, que é a tua marca, com os teus interesses, ele consegue te conhecer e, com certeza, é uma outra oportunidade que tu tem. Então, como que funciona essa matriz? A gente primeiro escolhe qual que é a nossa área. Então, na verdade, qual que é a tua área de interesse, a área do teu trabalho. E depois tu constrói a tua linguagem. Pensando então na área, né? Então, quais são os assuntos relacionados ao meu trabalho que eu posso me relacionar, que eu gosto, que eu posso, enfim, postar alguma coisa relacionada que vai ser legal para mim. E, claro, junto com assuntos pessoais que tenham a ver com isso. Já pensando naquela matriz anterior, onde tu mapeou, tu te mapeou, né? Tu fez o teu mapa de interesses. Então, aqui eu coloco quais são as áreas relacionadas ao meu trabalho. Então, no meu caso, eu colocaria tecnologia, colocaria publicidade, colocaria comunicação, colocaria produção de filme. Essas são as coisas que eu gosto e são relacionadas ao meu trabalho. Aí eu escolho de 3 a 5 assuntos, que são os assuntos que eu vou trabalhar mesmo na minha timeline. Então, eu poderia escolher produção de filme, eu poderia escolher tecnologia, poderia escolher ciência e, enfim, programação. Nesse terceiro item, é uma escolha que eu quero fazer edição de coisas legais, então eu quero ser um editor onde eu vou pesquisar, eu vou olhar o que tem na internet e eu vou escolher as coisas que eu acho mais legal e aí eu vou postar. Ou eu quero fazer uma análise dessas coisas, que é falar qual que é a minha opinião sobre elas. E aí é uma escolha mesmo, que será que eu sei... será que eu escrevo bem o suficiente? Ou será que eu quero me expor dessa forma? Ou será que eu quero ser um editor de conteúdo? Que as duas coisas são legais. Vocês querem perguntar alguma coisa que está confuso? Como que ele... Eu não falei no início, mas quem quiser perguntar, é melhor me interromper mesmo no meio, para a gente não perder, do que esperar o final. Com relação a esse tópico de edição ou revisão, você falou, pelo menos para mim, pareceu que é uma coisa que você escolhe, é uma ou outra. Por acaso não seria possível fazer as duas coisas, ser seletivo com conteúdo e analisá-lo também? Sim, tu pode fazer as duas. É que as escolhas, elas determinam a tua linguagem, que é o que a gente vai ver aqui depois. Então, tu pode escolher as duas, mas o quanto mais específico tu for, e às vezes parece limitador, mas é o jeito que tu constrói a tua linguagem, tendo algumas limitações.
Por exemplo, no Facebook da Flag, a gente sempre escreve sobre por que a gente acredita naquela coisa que a gente está contando. Então, a gente nunca fala, fizemos um evento em algum lugar. A gente sempre fala, a gente acredita em fazer esse evento nesse lugar por causa disso. E essa é a nossa linguagem. E aí, daqui a pouco, a gente passa ali para o outro lugar da linguagem. Mas vamos lá. E aí, no final, a última coisa é a gente pensar para quem a gente está falando. Que isso também determina a nossa linguagem. Então, eu quero pessoas, por exemplo, eu quero escrever isso para que pessoas de empresas olhem e percebam que eu tenho conhecimento. Ou eu quero criar um público que é um público mais abrangente, e aí eu tenho que usar uma linguagem mais fácil, e aí eu vou falar com muito mais gente. Então, é um pouco o quão específico ou abrangente tu quer ser. E aí, quando a gente vai para essa outra parte, que é construir a linguagem, entra um pouco disso, que é a linguagem escrita. E aí tem um pouco de linha editorial, mas a gente simplificou aqui em linguagem escrita, que é tu determinar um pouco sempre como que tu vai escrever, né? Então, eu vou usar humor, por exemplo, pode ser um estilo. Eu vou usar palavras mais técnicas que são difíceis, que só algumas pessoas vão entender, talvez se forem aquelas pessoas que eu quero atingir. Então, aqui tu determina mais ou menos como que tu vai escrever, e pode ser, eu vou escrever do meu jeito, que geralmente é o melhor jeito, né? Aí a segunda coisa é a linguagem estética. E isso é bem importante. A forma, ela fala muito de quanto cuidado tu tem com aquilo. Um exemplo, no nosso Facebook, a gente sempre coloca imagens em preto e branco. É a nossa linguagem estética. Tu pode, por exemplo, escolher um filtro do Instagram e tu vai usar sempre aquele filtro. Ele é um pouco limitador, aparentemente, mas depois que tu tem muita coisa feita com aquela mesma linguagem estética, tu percebe que tem uma coesão. E é muito importante aqui ser consistente, porque aí tu consegue construir uma marca. Porque a gente está falando de marca, da marca de vocês. Vocês representam a empresa de vocês e representam a marca de vocês. Então, a partir disso, vocês começam a ser reconhecidos daqui a pouco. É aquele cara que posta coisas desse jeito. E aí tem a frequência, que é isso, né, da consistência, que é tu determinar o quanto que eu vou fazer esses posts, o quanto que eu vou me dedicar a isso. E aí, quando a gente estava pesquisando também, tem muitas matérias legais sobre isso. E tinha um cara que falava assim, mas eu não quero ficar postando, eu não quero ficar lá preocupado com isso, eu quero estar na rua vivendo as coisas que eu postaria. E aí tem alguns sistemas que eles agendam o post, por exemplo. Tu coloca lá 5 posts e daí tu agenda que ele vai postar 2 vezes por dia durante X dias. Então tem formas de fazer isso. O importante da frequência é que ela exista, porque senão as pessoas esquecem mesmo que tu está lá. E aí tu não consegue, tu perde a consistência. E a outra coisa é a interação, que também é um pouco de uma escolha, que é o quanto eu quero interagir com as pessoas que estão ali falando comigo. Geralmente, quando tu está colocando a cara ali na rua, é porque tu quer interagir, né? Mas pode ser uma escolha que não vou responder muito, eu vou responder dessa forma, vou dar mais informação, mas não vou discutir. Se tem alguma coisa polêmica, eu vou responder para criar mais polêmica, é uma possibilidade, ou não. Então, essa é uma escolha de como que eu qual vai ser o meu comportamento diante da interação das pessoas. E aí, com essas duas coisas, esse framework que a gente criou para construir a marca, para construir a tua marca pessoal. Então, é um pouco de autoconhecimento, que é quais são os meus interesses, quais são os meus assuntos, como que isso pode beneficiar o meu trabalho, minha vida profissional.
e como que eu faço isso. Alguém tem uma pergunta? Quer tirar foto? Tem? Diga. Oi. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo esse tipo de... Assim, a gente está identificando o que a gente pode fazer para parecer melhor, para, digamos, no caso de currículo, tu acha que em algum momento isso vai se tornar tão banal que vai se tornar que nem hoje em dia é um currículo em papel? Que hoje em dia, tipo assim, um currículo em papel já não serve mais muito porque todo mundo sabe fazer a fórmula que dá certinho. E daí hoje em dia as redes sociais, as pessoas ainda elas são bem naturais, elas não pensam dessa forma. Só que em algum momento todo mundo vai pensar assim, daí já não vai mais fazer diferença. Tu acha que isso vai acontecer e como tu acha, qual é a tua visão sobre isso? Assim? O papel realmente ele nem existe mais, é uma coisa que tu nem considera, né? A gente não recebe nada por papel e nem pede nada por papel. E como tu falou, as pessoas elas não se ligam ainda de usar as redes sociais para essas coisas. Só que tem um ponto que é o currículo, ele acaba sendo esse formato, como tu falou, ele acaba sendo ele é um formato padrão e ele é muito impessoal também. E as empresas elas estão procurando cada vez mais conhecer as pessoas e a atitude delas também e o que ela pode agregar para a cultura da empresa, do que só o skill técnico dela. E aí é aqui que a gente olha muito para isso e olha muito para as redes sociais. E se eu acho que daqui a pouco todo mundo vai começar a fazer, na verdade, não tem problema se todo mundo começar a fazer e fazer direito. Mas é muito difícil disso acontecer. Então, quando tem uma pessoa que se destaca, ela vai continuar se destacando. Então, quando eu vou contratar uma pessoa, ou eu abro um chamado, aliás, eu abro um chamado e eu procuro por indicações. Nessa área de comunicação e área criativa que a gente trabalha, não é um mercado super grande, então é muito por indicação também, assim. E a gente abre muitos chamados porque a gente conhece muita gente interessante também nisso. Mas as pessoas que se destacam, elas vão continuar se destacando. E aí eu vou ver ao teu, não vou ver de todo mundo. Porque eu estou te conhecendo, é tu que quer trabalhar na minha empresa, então eu vou olhar para ti. Eu acho que isso não é um fator para tu não fazer. Então, é mais ou menos isso, que é o como, né, como a gente usar as redes sociais como um currículo e para potencializar a nossa vida profissional, que é uma grande oportunidade. Olhar para elas de um jeito sério, não que ele tenha que ser chato, ele pode ser divertido e deve ser divertido, mas a gente não achar que as coisas pessoais que a gente joga lá, elas são desconsideradas, porque a gente tem a vida profissional e a vida pessoal, porque não é isso, está tudo misturado mesmo, e quando as pessoas olham, elas te percebem por tudo que tu coloca lá. Então tem que ter muito cuidado com tudo que tu publica, porque as coisas elas não somem, elas ficam lá para sempre, né? E aí a gente fala que é um pouco como a gente usa esse pensamento disruptivo em pessoas, né? Como a gente se hackeia para esse novo tempo usando a tecnologia como ferramentas para a gente se potencializar. E a gente perceber que a gente tem a gente pode ter essa atitude, essa ação, e tudo que a gente faz importa. Toda a vírgula que tu pensa em colocar, ela faz diferença. O cuidado que tu tem com as tuas coisas, com tudo que tu expressa, faz muita diferença. E é assim que se constrói. Essas coisas elas ajudam a construir essa marca. Eu trabalho muito com essa construção de marca, né? Então, é o cuidado mesmo. E aí eu queria saber se alguém tem mais perguntas, que a gente está no finalzinho. Tem como você meio que simular aqui uma seleção que você faria com alguém?
Seja analisando algum perfil aleatório ou pegando alguém da plateia. Claro. Tem como fazer isso? Acho que tem, não sei. Tem como a gente conectar? Alguém quer colocar o seu perfil aqui? Não? Quer colocar o teu? Tem como colocar o perfil? Não. Oi? Eu não. Oi? Tá. Esse é meu e-mail também, quem quiser saber mais, quem quiser matrizes e coisas do tipo, eu posso mandar, só me mandem um e-mail. Melhor apagar. Apaga, porque uma hora isso vem atrás de ti. Eu não sei, ele foi tentar ali. Oi? Você vai olhar para ver como tá? Não sei, eu vou olhar e vou dizer alguma coisa. Alguém tem alguma outra pergunta enquanto a gente coloca aqui? Tem como levar... Tem que ter um adaptador do ambiente do seu computador. Acho que não vai dar. Mas tu quer perguntar alguma coisa? Me mostra depois, me manda por e-mail então. Diga, deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Oi, como é que fica essa briga portfólio versus currículo? Nesse novo formato, por exemplo, o portfólio do cara é muito bom, mas a vida social dele ou ele é muito apagado, ou ele é muito excêntrico, ele é muito... O portfólio dele é o mais importante. Então pode ser excêntrico. E, na verdade, assim, não é que isso seja um fator determinante. Mas o que a gente está fazendo e o que a gente tenta é, tipo, como ser mais massa, como ser mais legal. Mas no final, o portfólio do cara é mais importante. Mas se ele não tem um portfólio, a rede social pode ajudar também, às vezes até com um portfólio. Já teve um caso de um menino que a gente contratou, que ele queria ser redator, ele não tinha portfólio, mas o Twitter dele era incrível, era muito engraçado. Tipo, todo mundo curtia, olhava e ria muito, assim. E a gente acabou contratando ele pelo Twitter. Mais alguém? Qual que é o teu critério de descarte de perfis? O que você vê que de repente não agrada? Ouvindo? Mais ou menos. Qual que é o perfil teu critério de descarte de perfis? De descarte? Que você olha, isso não é legal. Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura da empresa, assim. A cultura que a gente tenta construir, como eu falei, é uma cultura de um trabalho mais colaborativo, de uma interação entre as pessoas, de diversidade e de abertura. Por exemplo, se tem uma pessoa que eu vejo no Facebook dela que ela é muito preconceituosa, que ela xinga as pessoas, que ela não tem respeito, isso é um fator de descarte. E tem muito disso. Muito. Acabou? Tá perguntando se ele pode usar o 4G dele, aí você pode usar o computador. Acessar o Quanto tempo a gente tem? Mais uns 7 minutos. Uns 7? Tu não quer me mostrar, talvez, depois? Porque eu acho que... Quer que eu veja? Teu perfil é horrível. É ótimo. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, desculpa. Eu posso fornecer a internet para você pegar qualquer perfil por aqui, mas eu não queria expor o meu porque eu, sinceramente, não considerava nada das coisas que você falou. Então seria uma catástrofe. Mas então me fala Ia ser o segundo pouco... dia do Facebooking aqui. Isso é interessante, mas me fala um pouco o que tu achou do que eu falei, sei lá, a partir disso. É interessante, mas para esse espaço de tempo eu acredito que fica raso, cara, porque todo esse esquema de matriz parece ser muito interessante, é coisa muito que dá para se aprofundar bastante. É um tipo de coisa que muda a forma de ver o mundo.
E uma palestra só não me parece ser o suficiente. Aham. Por isso que eu fiquei insistindo aqui, não, dá um exemplo tal, porque ver uma coisa em ação tende a ser muito mais interessante, muito mais útil do que simplesmente ouvir sobre ela. Claro. Enfim, a gente pode tentar, ou a gente pode continuar falando também. Eu não sei se dá pra conectar, a gente tá terminando. O que a gente faz? Me ajuda. Você pode pegar um perfil de alguém que eu conheço, por Posso. exemplo? Então, eu tô roteando a internet aqui, é só você Tá pegar. bom. Eu não... Quem vai ser? Oi? Wi-Fi. Olha, eu não faço a menor ideia porque que sumiu o Wi-Fi. Não sei o que fazer. É naquele menu, Desce. Ah, não, é stocks. Não, deixa pra lá. Alguém sabe como é que é a lista da Wi-Fi dentro do Mac? Não, aqui o pessoal tá pra ajudar. Vai no M. Desce aí, obrigado. Sim. Flag Facebook, tudo junto minúsculo. Qual que é o Vai perfil? precisar na próxima. Qual que é Organa. o... Coloca aqui. Oi? Nossa, não tô lembrando o nome. Mas é web celebridade, vai. Então eu vou botar por aqui. Esse cara tá bom. Esqueceu a senha. Alguém tem alguma pergunta enquanto isso? A gente pode ir conversando. Não? Alguém aqui. Tá acabando já. Alguém aqui tem um amigo que você queira botar o perfil? Não precisa ser você mesmo ou você mesma, sabe? Se vocês quiserem recomendar alguém, vai que rola um contrato. Aí. Deixa pra lá. Não vai zoar os amigos também aí, né? Eu acho que é mais justo tu colocar o teu perfil. Tu vai botar o teu. Com o que tu trabalha? Comunicação. Então é da mesma área.
Tu escreve sobre coisas? Tu posta coisas? Tu faz alguma coisa? Só sobre a campus que eu postei. Sobre o campus. Ó. Se você perdeu o celular na área de fumantes, procure no Achados e Perdidos. Boa. Oi? Vai avaliar o meu perfil? Sim. Vamos lá. Diego Gaspar, Prefeitura Municipal de Campo Grande. É que ali não tá, né? Como ele estivesse, se eu estivesse vendo. Coloca no sobre. Eu olho o sobre para ver o que... Onde tu já trabalhou, por exemplo. Não tem? É legal colocar onde tu já trabalhou. Às vezes onde estudou também, quando são coisas específicas, tipo, sei lá, comunicação, que é a nossa área, a gente conhece, ou quando tu fez algum curso em alguma escola legal, é legal colocar aqui. Então, eu geralmente olho isso, é uma das primeiras coisas, onde que já trabalhou e se já fez coisas legais, tipo cursos legais e coisas do tipo. Eu também não sabia. Na timeline eu olho o que tu escreve, então, e aí é aquele negócio, se tem coisas que tu escreve que elas são muito duras, por exemplo, ou se tu tá xingando todo mundo o tempo inteiro, não que eu não vou te contratar, mas não é uma coisa legal xingar todo mundo na internet. Se tem coisas legais que tu coloca, tipo, referências legais, tu compartilhou um link. Eu vejo os links que tu compartilha. O grito de carnaval, ele não entra muito no julgamento. Mas aí ali eu já sei que tu gosta de pular carnaval, daqui a pouco tu gosta de ir pra micareta. Tu gosta de zoar, o que tu curtiu. Eu geralmente olho as coisas de trabalho, né? Então, como as coisas que tu compartilha e que tipo de coisa tu compartilha. Por exemplo, fotos na praia, semi-nu, não é legal. Não coloquem fotos de biquíni, de sunga e coisas desse tipo. Eventos é legal. Como, tô no Campus Party, isso é super legal. E é legal tu tá falando sobre isso, sabe? E dizendo do que tu tá gostando. Ou, às vezes, tu viu alguma coisa legal e tu escreveu uma frase do cara. Isso dá para perceber o quão a tua sensibilidade de interpretação ali também e que tipo de coisa que tu gosta. O que tu escolhe ver, por exemplo, aqui dentro. Que tem muito assunto. Então, dá mais ou menos para ver se tu... Dá para ver um pouco se tu escolhe mais coisas de empreendedorismo, ou se tu escolhe mais coisas de tecnologia, ou se tu escolhe mais coisas de game. A gente tem bastante programador de game. E é uma coisa que quando a gente entra no perfil, dá muito para sacar, assim. E é legal, por exemplo, quando o cara já foi em um evento de game em São Francisco, que é um evento super grande, que tu sabe que ele tá com uma informação que é de uma tecnologia de ponta, assim. Às vezes, pessoas que são de arte, né, que também compartilham referências. Com que área que tu trabalha? Eu trabalho na área de análise comercial mesmo. Por que a timeline tá assim? A timeline tá... Coloca na tua timeline. Aqui. Linha do tempo. Representando. Outra coisa que eu sugiro, tirem aquele... Não deixem as pessoas postarem na timeline de vocês. Tirem aquilo. Porque aí tu consegue... A pessoa ela vai colocar e vai dar para revisão. E aí tu diz se tu quer que aquilo apareça na tua timeline ou não. Suas publicações aqui, né?
Não, sei lá, não estou conseguindo. Mas é basicamente isso que a gente olha, assim, quais são as coisas que tu divide. Não é legal, como eu falei, ficar xingando pessoas, sabe, discutindo, xingando, coisas desse tipo. Quando tem opinião, a gente percebe opiniões pessoais também, que é isso que eu falei, numa cultura de diversidade, uma cultura mais aberta, pessoas que têm preconceitos, claro, obrigada. Mas é basicamente isso. Alguém tem mais uma pergunta? Eu acho que eu tenho que terminar, né? Já tá super atrasado. O meu e-mail não está mais aqui, é luisa@flag.cx. Vocês podem me mandar e-mail, eu mando as matrizes e também a gente pode falar mais. Esse tempo é super curto mesmo, eu tentei, enfim, mostrar a maior quantidade de informação possível também. Espero que tenha ajudado e obrigada.